vai, antes de entrar na palavra, a gente vai ter um momento de testemunho. Amém? O testemunho é muito bom porque edifica a igreja, edifica quem conta, né? Se contamina pelo que sai da boca e edifica a igreja também. Então eu queria chamar o meu irmão, querido do coração, Maurício. Primeiramente, eu estou muito emocionado, muito nervoso, muito ansioso, então assim, é a primeira vez, tá? Beleza? Mas, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Cara, estou muito nervoso. Estou muito nervoso. Vamos lá. Então, gente, como o Thiago disse, eu queria contar um pouquinho da minha história, da minha conversão. E é um momento muito especial para mim estar aqui hoje, sabe? Quem me conhece sabe, minha mãe já chorando, já tirou daqui. E assim, para mim hoje é um momento muito especial por dois motivos, né? Primeiro que, cara, meus amigos ali estão presentes. Que, cara, me viram na minha pior fase. E hoje, cara, com muito orgulho eu recebo eles aqui, eles me vêm aqui em cima. E minha mãe, claro, cara, passou por tudo comigo. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha história, da minha conversão. Pra quem não me conhece, cara, eu sou um ex-ateu, eu tô convertido há 2 anos e meio. Então, assim, há 3 anos atrás eu não me imaginaria pisando numa igreja, quem dirá compartilhando algo com vocês. E eu queria contar um pouco dessa história, cara, como é que Deus me pegou e de um ex-ateu, hoje eu estou aqui na Ilan e me predispus a estar aqui em cima compartilhando um pouco com vocês. Eu queria que vocês entendessem como que foi esse processo. Na verdade eu vou começar explicando basicamente como é que eu fui ateu. Cara, eu sou muito prolixo, eu fui contando os detalhes minuciosamente, então eu vou tentar me ater 5 ou 8 minutos, mas eu não prometo nada. Então assim, como que eu caí nessa armadilha, né, de me identificar como ateu? Na verdade isso começou desde muito novo, sabe? Eu sempre gostei muito de conhecimento, de estudar, de ler muitos livros. Eu sempre fui um cara que questionou muitas coisas, sempre me interessei pelos assuntos mais, né, estranhos, morte, vida, Deus, de onde viemos, para onde nós iremos. E aí minha mãe, como toda e qualquer mãe, a gente não vem de uma família religiosa, então, assim, por não ter religião, dizia-se católico não praticante, que é uma denominação só do Brasil, né? E aí minha família se encaixava nisso, católica não praticante. Só que assim, a gente não ia no culto, a gente não ia na missa, a gente só vivia a minha vida. Eu brinco, minha mãe não tinha tempo nem de ir para uma igreja, ela trabalhava muito. Mãe solteira, criou a gente sozinha, não tive pai, não tive uma figura masculina, só mãe, avó, bisa. E minha mãe sempre incentivou, né, preocupada comigo. Ela falava, filhos, eu tenho um irmão gêmeo que está ali sentado. Ela falava assim, filhos, vocês devem buscar a verdade de vocês, sabe? Vocês não podem ter nada como verdade absoluta, com medo, com receio de que o filho se envolvesse nas drogas, se envolvesse na criminalidade. Então ela tinha essa preocupação, olha filho, isso é muito legal, isso é muito bom, experimenta. Não filho, se questiona, procura entender se é bom mesmo, se você quer essa vida. Então ela sempre trabalhou muito isso na gente. Então eu sempre busquei muito conhecimento, sempre busquei entender muito. Ela me levou para uma catequese um dia, pequeno garoto, e aí eu levei os meus questionamentos, sabe, criança. E a tia da catequese talvez não estivesse preparada, não estivesse, né, e ela acabou me repudiando, ela não gostou, achou que estava fazendo para afrontar ela me expulsou da catequese, pediu para minha mãe não levar mais o lá, dizendo que eu estava tumultuando a sala e eu realmente não estava entendendo alguns pontos para de criança. E a partir daquele momento eu falei, ok, então eu vou ter que procurar as minhas respostas sozinho, sabe? E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a tentar entender um pouco, sabe, do universo, da morte, da vida, criança, maluca. E aí o que acontece? Cara, como eu não tinha como procurar na igreja, como eu não tinha um líder, alguém para me guiar,
E uma criança, ela não consegue, pelo menos eu não conseguia ter o discernimento da Bíblia necessário. Para mim, a Bíblia era um livro de metáforas. O que eu fiz? Eu deixei a Bíblia de lado e comecei a estudar outras respostas, sabe? Tentei achar resposta em outros lugares. E aí foi quando eu comecei a me encontrar com um ateu. E aí, só que aí que começa o problema, porque eu não me contentava só com o básico, eu queria conhecer mais. E aí eu me encantei com o ateísmo e eu procurava escritores que eram ateus, eu procurava cientistas que defendiam teses de criacionismo, de evolucionismo. E aí eu fui cada vez mais querendo entender, e cada vez mais entendendo, e cada vez querendo mais. E aí chegou um momento que eu me tornei aquele chato em que eu já não suportava ser somente ateu. Eu brincava com os meus amigos, eu dizia que eu era um ateu catequista, eu queria converter todo mundo ao ateísmo. E aí, cara, eu entrei numa escuridão tremenda que eu me encontrava com qualquer pessoa que se dizia crente ou que acreditava em Deus, e aquilo me incomodava de certa forma, sabe? Eu queria plantar uma dúvida no coração daquela pessoa, eu queria questionar ela, levar as coisas que estavam na minha mente para dentro dela, sabe? E aí, cara, eu comecei a desenvolver um prazer sádico em quebrar toda e qualquer fé das pessoas, sabe? Tudo bem, você pode ter a sua fé fundamentada, show de bola, mas eu sabia que no finalzinho eu tinha jogado uma pitadinha de dúvida no seu interior, e aquilo para mim já, eu ganhava o meu dia. Então assim, eu buscava isso, eu conversei com diversos amigos, questionava, e esse era o meu prazer. Eu queria destruir a fé dos outros, porque eu já não aceitava ser ateu sozinho, sabe? O vazio que estava dentro de mim, o vazio existencial, eu não queria que ficasse só comigo, eu queria que todo mundo vivesse o que eu estava vivendo, eu queria que todo mundo ficasse sozinho, se perguntando para onde nós iremos, nós vamos morrer e virar pó, e eu queria que todo mundo sentisse esse desespero que eu também sentia. E aí eu comecei a ficar pregando o ateísmo para todo mundo, e aí foi cada vez me afundando mais nisso. Eu até separei aqui vários autores, eu não vou ler para vocês, mas eu tenho vários autores que nessa minha caminhada me fundamentaram no ateísmo. Autor de Deus um Delírio, e por aí vai. Tem Freud, Jung, explicando arquétipos de como é que o ser humano precisa projetar esse Deus Pai na existência. Então assim, era cada vez mais informação que corroborava para eu ser ateu, sabe? Eu ficava, cara, vocês são ignorantes, como é que vocês podem estar louvando a Deus, mano? Vocês estão ignorando todas as contribuições científicas. E aí eu queria mostrar para a pessoa que ela estava errada, que ela era ingênua, que ela era ignorante, sabe? E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? Então eu me encontrei vazio por dentro, buscando cada vez mais me esvaziar de qualquer tipo de crença. E aí chegou um momento que só destruir a fé dos outros já não me bastava, sabe? Eu odiava quem eu era, eu odiava o que eu fazia, e eu não conseguia mais me satisfazer só em colocar a dúvida no coração das pessoas. E aí, cara, crise emocional, adolescente sem cabeça, se sentindo vazio, não encontrando resposta para nada. E aí acontece que todo mundo já pode estar imaginando. Eu comecei a buscar outros tipos de fuga da realidade, sabe? Só procurar resposta em tudo já não bastava para mim. E aí eu me vi me envolvendo com a bebida, sabe? Como muitos jovens aqui, eu comecei a beber em festas. Então eu bebia sexta e sábado, aí daqui a pouco era sexta, sábado e domingo, daqui a pouco quinta-feira na cantareira, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu percebi que toda vez que eu bebia, eu tinha um pouquinho de fuga daquela depressão, daquela realidade que eu não queria viver. E aí eu comecei a aumentar a dose da bebida, porque só a cerveja já não bastava, daqui a pouco só a vodka já não bastava, só o uísque já não bastava, e daqui a pouco eu cheguei no momento, meus amigos estão aqui meus amigos estão aqui, já está chorando, meus amigos estão aqui para não deixar eu mentir. Daqui a pouco chegou o momento em que eu comecei a beber cachaça, porque era mais pesado. Então meus amigos, eles saíam por baixo d'água e tomavam cerveja, e eu tinha que tomar 6, 7 shots de cachaça para eu começar a curtir a noite, me soltar. E aí, cara, como vocês devem imaginar, chegou um momento que a bebida também já não bastava, sabe? Chegou um momento que eu fiquei saturado, eu falava, cara, eu já estou falindo porque eu estou bebendo e eu não consigo esquecer, eu não consigo parar de me questionar. E aí eu entrei para o mundo das drogas. E aí eu comecei a usar droga, cara. Eu comecei a usar todo tipo de droga que vocês puderem imaginar. Eu fui da mais leve para mais pesada e comecei a usar maconha, ácido, por aí foi. E aí eu misturava com a bebida em um momento, porque só as drogas já não bastavam, sabe? O vazio não era preenchido por nada, cara. A bebida não preenchia, a droga não preenchia, promiscuidade sexual não preenchia, nada preenchia, odiar os outros não preenchia, tentar destruir a fé dos outros
não preenchia, que o problema que eu estava sentindo, que vazio era esse que não acabava. E aí eu comecei a ficar desesperado, e aí eu, misturando essa vida maluca de embriaguez, de misturar com drogas, eu saía na rua para brigar com os outros, agora eu queria machucar fisicamente as pessoas, porque eu não suportava você estar feliz no seu lugar. Então eu falo dos meus melhores amigos que ainda não se converteu, mas em nome de Jesus, será? Ele saía comigo e a gente saía para arrumar confusão. E eu falo com esses moleques, eu falo, cara, eles saem para curtir, tem gente que sai para beber, que sai para trocar ideia, eu saía para arrumar confusão, sabe? Aquele cara chato na balada que fica te encarando, esbarrando o ombro com você de propósito. Eu era esse cara. Eu cansei de ser expulso de balada pelo segurança me gravatando, e aí a gente saía da Boate Casa, quem mora em Niterói, ia pro Convés, saía do Convés, ia pra Sacadura Cabral, ia pra Lapa. Eu ficava rodeando, procurando alguma coisa para encher a minha mente, e eu não conseguia, sabe? E sempre entorpecido, cara, sempre longe da realidade. E cara, o vazio não passava, cara, e eu não conseguia entender. E aí, cara, só para vocês terem uma ideia, para vocês verem o quão fundo eu cheguei, chegou um momento, só para vocês entenderem, quem não acredita em Deus não acredita no diabo. Quem não acredita no mal, não acredita no bem, não acredita no mal. Então eu comecei a ver que os meus amigos, eles tinham receio quando eu fazia algumas piadas com coisas mais pesadas, sabe? E eu falei, cara, isso não existe. Para de ser bitolados, cara. Você acha que o diabo existe? Para de ser, entendeu? E aí eu falei, agora eu sei uma parada para eu atingir eles. Eu sei onde eu posso provocar eles. Eu sei onde eu posso despertar medo neles. Eu vou mexer com essa parada. E aí, cara, lá no fundo do poço eu comecei a estudar sobre seitas religiosas, satanismo e por aí foi, cara. E eu lembro que esse assunto me dominava muito, sabe? Eu gostava muito de ler sobre isso, cara. E chegou um momento, minha irmã tá de prova, cara, que eu era administrador de um blog na internet chamado Gladiator of Satan, Gladiador de Satã. Eu tinha 28 mil seguidores. E nesse blog, cara, eu compartilhava os rituais, compartilhava a história, fui procurar no hebraico de onde surgiu, o que significava Shaitan, adversário de quem, e aí eu fui cada vez me afundando mais, sabe? Agora era bebida, drogas, promiscuidade, satanismo, culto, e eu não encontrava saída, sabe? Eu continuava vazio por dentro. E aí, cara, só para me perder, porque eu tenho que ir rápido. E aí, eu tinha um amigo nessa, eu estudava na PUC, na Gávea, e eu morava sozinho, cara, e era depressão o dia inteiro, sabe, só pensamento ruim. Eu morava numa kitnet, a kitnet não era minha, então eu não podia fazer nada no apartamento, eram 4 paredes brancas, eu estou amando a Igreja Preta, eram 4 paredes brancas, e assim, cara, era eu e minha mente, sabe, o único lugar que eu não queria estar era na minha mente, e eu olhava para a parede, era branca, eu falava, caraca, eu preciso sair daqui, e não tinha nada para fazer, não tinha televisão, não tinha internet, eu não tinha celular, eu fiquei maluco, e aí eu tinha que fugir para os alucinógenos, tinha que beber, tinha que me drogar, e, cara, eu tinha um amigo meu na PUC, eu estudava economia lá, um amigo meu, ele virava para mim, cara, muito evangélico, sabe, eu debochava muito da cara dele, eu falava, cara, tu acredita em Gênesis, cara, Gênesis é um puro livro de historinha, metáfora pura, cara, me dá a Bíblia que eu prego para você, qual é o seu problema? Eu prego, cara, é só interpretar a Bíblia, eu interpreto do meu jeito, era heresia atrás de heresia. E aí ele falava pra mim, Amaury, cara, Jesus vai te pegar na esquina, vai te dar uma banca. Vamos lá! É isso aí! Ele falava, cara, pode brincar, cara, quando Deus te pegar, ele vai te dar um bandão muito forte. E, mano, eu já liguei pra ele, já agradeci, eu falei, qual é a Juca? Era a Juca com K, eu, qual é a Juca com K? Mano, aí deixa eu te contar, Jesus me pegou na esquina, velho. E aí, só para finalizar, para vocês entenderem como é que eu saí daquilo e hoje estou aqui falando com vocês, cara, muito simples, cara, né? Muito simples agora, né? O que aconteceu, cara? Deus, ele me deu um presente que eu não esperava, ele colocou a Raquel na minha vida, que é amor. E aí, cara, a Raquel é criada no Evangelho, cara, família evangélica, que servem a Deus. E eu encontrei a Raquel assim,
muito doido como a gente se conheceu, mas o que importa é que a gente se conheceu. E ela falava uma frase para mim, cara, Deus não une pessoas, une propósito, Ele tem um motivo para estar nos unindo. E eu não entendi, eu falei, cara, você está de sacanagem comigo, você está brincando com a minha cara, você me coloca uma mulher na minha frente que é evangélica, que os pais servem, cara, eu sou maluco, eu não creio em nada disso, sabe, eu nunca vou pisar numa igreja. E, cara, só que eu vi algo na Raquel que eu não tinha em mim. A Raquel era uma pessoa que ela sorria para tudo, cara, tudo estava ótimo, ela era feliz, ela era alegre, ela acordava alegre, acordava sorrindo. Eu falava, cara, o que você está usando? Eu não encontrei isso, mano. Era o que eu queria, mas eu não tenho isso, sabe? E aí ela começou a me incomodar, e eu falava, cara, essa menina da igreja, eu vou ter que ir na igreja dela, porque ela não me chama para ir na igreja, ele está fazendo errado, ela está me convidando, não quer me converter não. Todo mundo tentava me converter, não, vamos levar o Oni para a igreja, eu não vou pisar na igreja não, se eu pisar eu pego fogo. Aí eu ficava zoando. E eu, conheci a Raquel, a gente começou a sair, começou a conversar, eu morava na Gávea, a gente ia de ônibus junto, 2 horas de ônibus, às vezes conversando. E eu não falava de igreja, eu falava, tá maluca, cara. Só que nas atitudes dela, cara, eu conseguia ver a Bíblia que ela lia, entendeu? Eu olhava a Raquel e eu falava, meu Deus, o que você tem, cara? O que você tem que eu não tenho? Por que você é tão cheia de algo, eu sou tão vazio? E aquilo começou a me incomodar, e aí um belo dia, eu conversando com ela, ela falou assim, cara, vamos lá na igreja. Vamos tirar um dia para a igreja. Eu preciso te apresentar o meu pastor, porque eu preciso que ele tenha permissão para a gente namorar. Eu falei, caraca, ele não vai autorizar, mano. Eu vou tacar fogo na igreja, cara. Porque ele não vai autorizar. A única coisa boa que me aconteceu nos últimos anos, eu vou queimar a igreja. E aí eu fiquei maluco, eu falei, cara, eu vou começar com esse cara vai destruir a minha vida. Não acredito. Aí eu falei, tá, você quer que converse com o seu pastor? Eu tenho uma condição. Qual a condição? Eu vou querer falar tudo que está na minha cabeça. Tudo que eu já estudei, tudo que eu já pensei, se ele vier de gracinha, eu vou trocar com ele lá no como é que é o nome daquele negócio? No gabinete. Aí eu falei, tá bom, ok, vamos lá, vamos começar. Ele abençoe a gente, ele vai abençoar a gente. Mas tudo bem, vamos. Aí eu fui conversar com o pastor, cara, e esse cara foi muito usado por Deus na minha vida, muito usado por Deus. Eu estava quieto na minha, cara, tranquilão, Raquel botando a nossa história, como que a gente se conheceu, o cara de braço cruzado olhando pra gente, ele de braço cruzado encarando ele. Eu falei, cara, quando você abrir a boca, eu vou abrir aqui também. Aí ele olhando pra mim, aí ele falou, não, mas me fala um pouco de você. Eu falei, eu sou ateu. Eu logo de cara, eu sou ateu. Aí ele, por quê? Aí era o que eu queria. Aí eu comecei a falar as minhas decepções, os meus argumentos, o porquê, o que estava errado, o que eu achava errado. E comecei a botar pra fora, ele só ouvindo. E eu comecei a vomitar tudo que estava lá dentro. E aí ele terminou e falou assim, cara, gostei de você. Eu falei, quê? Aí ele falou, gostei de você, cara, olha, eu tenho um desafio para te fazer. Você gosta de destruir a fé alheia, né? Você gosta de estudar, você gosta de aprender argumentos para destruir a fé alheia? Eu falei, gosto. Aí ele virou para mim e falou assim, olha só, eu vou te dar um curso teológico. Eu vou pagar para você 100% do curso. Eu quero que você frequente o curso. Eu falei, você está maluco? Você entendeu a parte do eu sou ateu? Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero que você vá para lá e confronte tudo que você ouvir. Tudo que você não concordar, você debate. Tudo que você acha errado, você fala. Eu falei, eu vou atrapalhar as aulas. Ele vai lá para atrapalhar as aulas, então. Eu falei, tá bom. Então eu vou. Então ele me desafiou para ir. E aí eu fui. E cara, o que eu queria colocar, bota o primeiro, Hebreus. Aí esse versículo me matou. E depois eu fui entender o porquê, cara. Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Cara, aquele cara, ele foi muito usado, porque ele pegou um ateu que não dominava a Bíblia, sabe? E me botou para ficar 2 dias na semana, durante 4 horas semanais, ouvindo a palavra. Ouvindo o verdadeiro entendimento da palavra, sabe? Não um cara que não entende que vai ler Gênesis. Ele me trouxe a hermenêutica, o porquê das coisas, a ordem. E aquilo começou a abrir a minha visão, sabe? E aí, como eu estava no curso e era de graça, eu precisava servir na igreja, então eu tive que passar em domingo para a igreja. Eu ficava durante a oração de olho aberto, de braço cruzado, mas estava lá. E eu ouvindo a palavra, cara, e a palavra de Deus é viva e eficaz, cara. Eu só estava no ambiente, a palavra já vinha, a fé já vinha, a fé feita eu ouvir. E aí, cara, chegou uma hora que eu estava muito doido. Eu falei, caraca, o que eu fiz na minha vida? Será que ele existe? Será que não existe? O que eu estou fazendo? Eu comecei a ficar maluco. E aí eu lembro que eu estava andando de skate, fui passar pelo túnel de Charitas de skate, e aí eu falei assim, eu parei no túnel, eu falei, Deus, você existe?
Então fala pra mim, tu existe mesmo? E eu falei, cara, que doideira, porque eu tô perguntando pro nada, você não acredita, você tá falando com quem? Eu falei, caraca, será que ele começando a acreditar? E aí eu comecei a ficar doido, e aí eu comecei a querer entender mais, e aí nessa transformação que eu fui passando por estar convivendo com a palavra, eu falei, cara, hoje eu faço direito, abandonei plenamente do direito, e eu falei, cara, você não está sendo justo, você só estudou autores que são ateus declarados, você só estudou cientistas que tentam provar a não existência de Deus, mas você nunca deu chance para estudar aqueles grandes que são cientistas, mas que começaram como ateus e se converteram ao Evangelho. Eu falei, cara, eu vou começar a ler esses caras, já que eu gosto tanto de estudar. E aí eu comecei a procurar esses autores, cara, eu tenho vários aqui, o Flea, o Anthony, o George de Harvard. E aí eu comecei a ler, cara, e aí eu comecei a entender algumas coisas. E tem um cara que é fantástico, é o cara que participou do projeto Genoma. E, cara, ele faz um projeto inteiro Genoma e chega no final e fala como é que Deus não existe. Ele se converte durante os estudos científicos dele. Aí eu fui ler o livro do cara, eu falei, cara, que doideira, como é que eu era burro, eu preciso de mais fé para ser ateu do que para crer em Deus. Tá ligado? Eu creio que foi tudo obra do acaso, o universo alinhado, as 19 constantes universais. Para eu crer que tudo isso é obra do acaso, eu preciso ter mais fé do que a Raquel, acredito que Deus criou tudo. E aí, cara, nesse curso, era como se Deus estivesse pegando a marreta, cara, e destruindo toda a fortaleza que eu tinha construído, em volta de mim, sabe, de todos os argumentos, todo o entendimento, cara, tudo que você aprendeu não vai te levar a lugar nenhum, não serve de nada, joga fora, vem aprender a verdade. E aí, cara, eu comecei a ficar maluco, deixa eu ver aqui que eu até me perdi, eu voltei aqui. E aí, cara, isso aí. Aí eu comecei a quebrar toda essa fortaleza, e aí um belo dia eu conversando com a Raquel, e cara, enquanto eu estava conversando com ela, eu sabia que o Espírito Santo estava trabalhando em mim, porque eu não precisei ouvir nada, eu já comecei a criar uma certa náusea de beber, náuseas de usar drogas, eu não queria fazer isso, sabe? Eu queria estar mais com a Raquel, eu queria entender mais as coisas. E aí um belo dia eu liguei para ela e falei, cara, vamos no culto quinta-feira. Ela, e a gente, não, no culto terça-feira, a gente nunca foi durante a semana no culto. Eu falei, cara, eu quero ir, vamos lá, vamos de bobeira, cara, é maneiro, animado. Tá, vamos. E aí, cara, eu não lembro, eu só lembro que estava pregando, eu não lembro a palavra, não lembro de nada. Eu sei que naquele dia, no final do culto, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, cara, olha só, eu abro mão de tudo que eu construí, eu abro mão de todas as mentiras que eu me sustentei, Pai. Eu quero que você me mostre a verdade, sabe? Eu abro mão da minha inteligência, eu abro mão de tentar entender as coisas com o meu raciocínio. Eu quero te conhecer mais. E naquela noite eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, fui lá na frente, aceitei Jesus. E dali por diante, cara, Deus brincou de ser Deus na minha vida, cara. Dali em diante, cara, Deus construiu tudo que eu tinha construído, sabe? Deus uniu a minha família de novo. Eu fiz a minha mãe sofrer de uma forma que, assim, ninguém pode imaginar, cara. A minha mãe, ela passou por tanta batalha, cara, e ela nem entendia porque ela não tinha religião. Ela falava, cara, eu não sei contra quem eu tô lutando, e realmente não sabia. Eu estava possuído por demônios me atormentando o tempo todo, sabe? E ela passando por tudo, chorando, e a enfermeira trabalha feito uma condenada. Ia trabalhar, e eu em casa, cara, me perdendo, e ela chorando no plantão. Meu irmão, meus amigos sabem como é que foi, cara. Meu irmão viu de perto. E aí, cara, só para finalizar, eu encontrei Jesus, me converti, e aí eu mergulhei de cabeça. A Raquel me ajudou muito nisso, e cara, eu me vi livre de todas as minhas amarras. Eu não sentia mais desejo de me entorpecer, eu não sentia mais desejo de beber, eu não sentia mais desejo de ir para a festa. Eu só queria conhecer mais essa parada que eu tinha conhecido e que finalmente eu tinha ficado cheio, sabe? E aí eu comecei a buscar mais, eu falei, cara, agora pega a sua motivação de estudar as paradas malucas e vai estudar minha palavra. E aí eu comecei a buscar mais, e cada vez que eu buscava mais era só soco na barriga, só espancamento, Deus me quebrava toda hora. Eu falava, cara, isso é muito doido, mas isso é muito bom, cara. E cara, e hoje eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa livre de vício, livre de medo, porque hoje Deus colocou uma pessoa que foi canal na minha vida, e eu consegui entender quem verdadeiramente é Deus. Então assim, eu só queria compartilhar isso com vocês, porque muitos me conhecem daqui, mas poucos sabiam da minha história, sabiam que eu já tinha usado drogas, que eu já tinha ido para o mundo e pintado e bordado, que eu já tinha declarado que eu era ateu, tentado destruir a fé de muitas pessoas, cara, e hoje eu tento restaurar tudo que eu fiz, sabe? Eu sei que Deus tem algo grande guardado para mim, eu vou buscar todo mundo que eu acho que merece entender, e 500 vezes mais. E, cara, só pra
Só para fechar, eu queria que você colocasse uma foto, porque, cara, um dia, quando eu fui convertido, eu estava vendo um filme. E eu adoro enigmas, sabe? Eu gosto dessas coisas que nos desafiam. E aí nesse filme tinha um enigma. O filme é antigo, é Matemática de um Crime. Cadê a Daniele? A Daniele está proibida de manifestar porque ela já sabe qual é a brincadeira. E aí eu estava vendo esse filme e apareceu um enigma, uma charada. O enigma é como se fosse assim, uma sequência numérica: 2, 4, 6, 8. Qual é o próximo número? 10 é a PA de 2, é números pares. E aí tinha um enigma ali que eu achei interessante. Eu falei, cara, que doideira. E aí eu falei, cara, mas o mais interessante que a resposta foi o ensinamento que hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me deu ali. Então, bota a primeira, cara, é estúpido, me perdoa, mas assim que eu me converti, eu falei, eu tive esse entendimento, eu falei, cara, no primeiro dia que eu tiver no púlpito, eu vou levar isso para as pessoas. Eu não sei, mas eu falei isso e eu estou cumprindo. Cara, é muito simples, eu acabei de fazer ali, então, cara, por favor. Isso são 3 símbolos, que teoricamente não significam nada. É um M, um coração sobre uma linha reta e um 8. A questão é, essa sequência simbólica tem um próximo símbolo. Existe um quarto símbolo ali. E a questão é, qual é o quarto símbolo? Mas o mais interessante de vocês me responderem qual é o quarto símbolo é vocês entenderem o que está por trás disso. O quarto símbolo, cara, é muito simples. Vocês devem estar pensando qual que é. Muitas pessoas respondem que é uma bola, que é um círculo. Vocês começam a viajar nos desenhos e falam, cara, juntou o N, fez um coração, agora virou um 8, é o símbolo infinito. Não, não é. Então juntou, é um círculo, também não é. Então não é nada, também não é. Tem um quarto símbolo. A questão, qual é o quarto símbolo? O quarto símbolo, cara, é uma flecha apontada para cima. Aí você já fica, como assim? Bota aí, Dani. É aquele é o quarto símbolo. Entenderam? Não, claro que não. Eu vou explicar para vocês. Por que é o quarto símbolo? Vocês devem estar falando, cara, esse moleque parou realmente de usar as paradas? Porque ele está viajando muito. Não, eu vou explicar para vocês. Relaxa. Bota a próxima imagem. Olha só, se a gente traçar uma linha pontilhada no meio de cada figura, a gente entende o quão simples era o enigma. 1, 2, 3, 4, espelhados, eu uni os números. Então, um espelhado forma um M, 2 espelhados forma um coração sobre uma linha, um 3 e um 4. Aí você deve estar pensando assim, cara, que eu sou muito idiota. Sabe, uma criança de 5 anos talvez acertasse esse enigma. Cara, e aí é o que vale a pena. É o entendimento que trava por trás disso. O enigma e qualquer desafio da nossa vida, ele vai ser classificado como algo difícil ou algo fácil, baseado na resposta. Antes da resposta, vocês olharam e falaram, que bagulho bizarro, não estou entendendo nada desse que eu estou falando. E agora, quando eu falo que é um 4, que tem um 5, que tem um 6, vocês vão falar, cara, é simples. O problema sempre foi simples. Sim, sempre foi simples. Porque a resposta sempre foi simples. Se eu trouxesse uma dízima periódica, uma integral, vocês vão falar, pô, esse problema é complicado. Por que é complicado? Porque a resposta se mostrou complicada. Quando a resposta é simples, o problema é simples. E aí, qual é a questão, cara? Bota o versículo, por favor, de Isaías. A questão é a seguinte, cara, olha o que Isaías diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aqui está falando que o Deus que a gente adora criou todo o universo. E não só criou todo o universo, como ele conhece cada estrela do universo pelo seu nome, cara. Olha quão grande é o nosso Deus. E aí volta no desenho, Dani, se você conseguir. E a questão é, cara, se eu te falar que a gente já tem uma resposta tão grande como Deus é na minha vida, quão grande é o seu problema diante dessa resposta? Não tem problema grande, porque a sua resposta já é gigante. E cara, presta atenção aqui. Problemas grandes, existem respostas complicadas. Problemas simples, respostas simples. Tá? Se você estiver diante de um problema simples e pensar que ele é complicado, você nunca vai achar a resposta. Porque a sua mente já trabalha procurando uma resposta difícil, enquanto a resposta seria muito fácil. E você não consegue achar essa solução. Agora, como você já entende que qualquer problema é um problema fácil, porque a sua resposta você já tem, irmão, que problema é esse que você passa? O que é um câncer, o que é uma porta de emprego fechada, o que é uma doença, uma depressão, um vício, uma ansiedade? Quando a nossa resposta é Deus, o cara que conhece cada estrela, não é nada, cara.
Não é nada. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, cara, que o nosso Deus é tão grande, que um belo dia ele pegou um cara que só falava mal dele, que era ateu, viciado em drogas e em bebidas, deu uma banda, derrubou na esquina, botou esse cara na igreja, esse cara se converteu e hoje está aqui falando para vocês. Se esse cara foi capaz de pegar a minha vida, que era um lixo, que não tinha saída, que só dava decepção para minha família, só fazia minha mãe chorar, se esse Deus pegou esse cara e botou aqui diante de vocês, cara, o que mais ele é capaz de fazer, mano? Não tem limite. E aí assim, só fechando mesmo, era isso que eu queria. Eu tô quase terminando a introdução. E aí, só para fechar mesmo, cara, eu queria que vocês tivessem esse entendimento de que Deus é gigante. Todos vocês já são cascudos, já devem estar sabendo disso, mas, cara, eu queria compartilhar isso com vocês. Deus, ele me deu literalmente uma vida nova. Quem estava comigo sabe quem eu era e sabe quem eu me tornei. E hoje eu me recuso a acreditar que ele não é capaz de mudar uma vida, ele é capaz de curar uma doença autoimune, ele é capaz de curar um câncer, de restaurar uma família, de curar. Cara, Deus pode tudo, ele sabe cada estrela pelo nome, tá ligado? E é isso que eu queria compartilhar com vocês e obrigado. Aprova, Senhor, me salvar pela loucura do Evangelho. É a loucura do Evangelho. Glória a Deus. E agora nós vamos entrar no momento da palavra número 2, né? Cadê? Nós temos hoje uma pregadora internacional aqui. Cadê? Você, Nani, querida. Alguém chama esse menino, pelo amor de Deus, para dar uma palavra no recreio, pessoal. Sério. Enquanto eu estava ali te ouvindo, Deus me deu uma palavra sobre a tua vida. Você falou que foi a primeira vez hoje que você estava falando aqui. Cara, não vai ser a última vez. O Senhor, ele vai te levantar para falar com muitos jovens. Se prepara, porque a tua vida daqui a uns 2 anos vai virar uma loucura. Ele vai te levar em vários lugares para você dar esse testemunho, cara. E não só isso, onde abundou o pecado, superabundou o amor. Da mesma forma que Paulo, que era perseguidor de cristãos, foi usado para perseguir o Cristo que estava escondido em cada uma das pessoas que estavam perdidas. Você vai ser esse perseguidor. Você vai ser o cara que vai encontrar o Jesus perdido dentro do coração desse cara. Que estão aí na sarjeta, que estão aí jogados na calçada, esperando alguém. Cara, eu glorifico a Deus pela tua vida. Acho muito bom esse Deus maravilhoso que faz esse negócio. Ele fez maluco, né, cara? Ele pegou a gente, pensa aí na tua vida. Ele escolheu a gente. Eu não consigo pegar, gente. Como é que eu não sei fazer, não? Ai, Jesus amado. Vou tentar pregar, vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Olha comigo, Senhor.